Bom, pessoal, agora, para vocês irem tranquilos para a prova, o procedimento, para mim, do ponto de vista teórico, prático, depois das possessórias e do inventário que nós vamos ver para a próxima avaliação, o mais importante, por isso a gente deixou ele por último, é o procedimento monitório, ou ação monitória, como fala o código. Vejam, a ação monitória, o procedimento monitório, ao contrário de outras ações menos relevantes do ponto de vista de exercício diário delas, como é o caso da divisão e demarcação de terras, a própria ação de consignação em pagamento, ela só está tratada em 2 artigos. Só que o código adotou aquela técnica que o código adotou várias vezes, que a Constituição adotou, que é o paragrafismo. Eu tenho 3 artigos, que é o 700, 701, 702, só que eu tenho 3 artigos e 5, 16, 20, e 16 parágrafos. Só. E além disso eu tenho mais 11 súmulas do STJ que são relevantes para a matéria. Porque a ação monitória ela tem uma relevância prática maior. Ainda que no dia a dia nós vejamos que a finalidade que ela se propôs há 20 anos atrás, em 95, quando ela foi introduzida no direito brasileiro, na segunda onda das reformas do CPC revogado, eu até hoje não consegui entender que ela tenha conseguido a finalidade que ela se pretende, mas mesmo assim ela tem a sua utilidade. O que é a característica do procedimento monitório? Ele foi trazido para o Brasil na década de 90 como uma forma de abreviação da tutela jurisdicional. Até a existência da tutela monitória, eu tinha uma dicotomia, uma separação mais ou menos fixa entre conhecimento e execução. Então, se eu tinha um título executivo extrajudicial, o que cabia para mim? Execução. Se eu não tinha um título executivo extrajudicial, não importa o quão relevante fosse aquela prova, o quanto ela fosse capaz de demonstrar, de evidenciar o meu direito, eu tinha que adotar o procedimento comum ordinário. Eu tinha que adotar a ação de conhecimento. Então eu tinha 2 opções. Ou eu tinha o título e ajuizava a execução, ou eu não tinha o título e ajuizava a ação de cobrança. E aí eu ajuizava a ação de cobrança para todas as situações em que eu não havia título. Então, por exemplo, eu tinha que ajuizar a ação de cobrança tanto para recuperar o valor mutuado num contrato de mútuo verbal, né? Eu vou lá e empresto pro Jauri R$1.000, digo, Jauri, me paga semana que vem. Jauri, beleza, me dá aqui os 1.000, semana que vem eu te pago. Semana que vem o Jauri vai para a festa, gasta os 1.000 e não me paga. Se eu for cobrar dele, eu tenho que entrar com o quê? Eu posso executá-lo? Eu tenho título executivo? Não. Eu vou ter que entrar com uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança. E o que eu vou ter que provar? Eu vou poder provar pela prova oral? Isso vou. Eu tenho ali todos vocês testemunhas que eu emprestei. Inclusive está gravado aqui, ele aceitando dinheiro, né? Vale inclusive para fins de juizado. Depois eu edito a parte que é a parte teórica, fica só que eu empresto. Então eu tinha... Mas em compensação, se eu emprestasse para o Jauri, tomasse como garantia ou materializasse essa relação numa nota promissória ou num contrato privado de confissão de dívida e simplesmente tivesse a minha assinatura e a assinatura dele, sem a assinatura de 2 testemunhas, eu teria um documento mais que suficiente, né? Mas que pela ausência das 2 testemunhas não poderia ser considerado como título executivo extrajudicial. Então vejam, eu colocava no mesmo cesto, na mesma situação, situações muito díspares, muito distantes.
a situação de quem oferece, quem empresta dinheiro, ou quem tem uma obrigação de pagar, que é materializada num contrato oral, verbal, e aquela pessoa que tem um quase título executivo extrajudicial. O que veio fazer o procedimento monitório? Ele veio criar um mecanismo de facilitação para o segundo caso, que antes do procedimento monitório tinha obrigatoriamente que submeter ao rito comum, ao processo de conhecimento, que é muito mais extenso, muito mais complexo, muito mais sujeito a discussões, né? O que o procedimento monitório faz? Ele outorga aquele indivíduo que é titular de uma prova escrita, sem eficácia de título executivo, mas que tem naquele documento, naquela prova, naquele elemento documental, elementos suficientes a caracterizar a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. E que agora ele não mais precisa, para obter um título executivo judicial, ele não mais precisa de todos os trâmites do processo de conhecimento. Essa é a grande inovação que a ação, o procedimento monitório ou o procedimento injuncional, ele trouxe para o processo civil. A partir de 95, eu rompo o que antes era uma dicotomia, conhecimento-execução, e passo a ter um terceiro caminho, uma terceira opção, que é justamente para aquele indivíduo que tem o documento, a prova escrita, mas que não tem o título executivo. Doutrinariamente, o procedimento monitório ele vai se dividir em duas espécies. O procedimento monitório puro e o procedimento monitório documental. Procedimento monitório puro e o documental. O procedimento monitório puro, ele se desenvolve somente através de um juízo de verossimilhança das alegações do autor. Somente através de um juízo de verossimilhança das alegações do autor. O procedimento monitório documental, ele se desenvolve a partir de, obviamente, um documento, uma prova escrita. É pacífico em doutrina que o modelo adotado pelo Brasil, e o artigo 700 deixa isso bem claro, que o Brasil adota o procedimento monitório documental. O artigo 700 fala: a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita. Então, a princípio, o procedimento monitório brasileiro é documental. Só que o Código de Processo Civil, ele trouxe uma inovação que é muito pouco explorada pela doutrina. Muita gente simplesmente refere a isso e não percebe uma pequena mudança que é o parágrafo 1º do artigo 700. Que vai dizer: a prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381, que é a produção antecipada de provas. E a doutrina continua insistindo que o procedimento monitório no Brasil é documental. Só que, para mim, esse parágrafo 1º, ele dá uma abertura para que se tenha no Brasil um procedimento monitório puro. Por quê? Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu posso usar como documento o depoimento, a transcrição do depoimento da prova oral. Só que, quando eu digo que isso é prova documental, eu estou mentindo. Eu estou mentindo, porque não é prova oral. Porque é documental. Não é prova documental, é prova oral. Isso continua sendo prova oral. O fato de estar transcrito não muda o fato de que o fundamento da existência do contrato ou da obrigação é uma prova oral. Vejam, para vocês verem o que eu estou dizendo. Aqui no Paraná, como é que funciona? Aqui no Paraná, desde que eu assumi na magistratura, não se transcreve mais depoimento. Não se digitaliza, não se digita o depoimento na ata.
Tu simplesmente diz, ó, fulano de tal compareceu, sentou na frente da câmera e falou. E o que vale é que o cara está gravado. Então, aqui fica mais claro isso. Se eu for entrar com uma ação monitória, se eu, ao invés de entrar com ação de cobrança contra o Jauri, pelos R$1.000 que eu emprestei para ele, viram que eu não esqueci? Eu, ao invés de entrar com ação de cobrança, eu posso entrar com uma produção antecipada de prova e ouvir 3 de vocês como testemunhas. O que vocês vão dizer? Olha, eu vi o Rogério emprestando R$1.000 para o Jauri e o Jauri aceitou e disse que pagaria na outra semana. O fato disso estar escrito não transforma um depoimento oral em prova escrita. É só uma transcrição. Prova escrita é quando eu tenho ali a manifestação documental da obrigação. Senão eu posso dizer que se eu adotar o procedimento antecipado de prova, de produção antecipada de prova, se eu digo que isso é prova escrita, eu estou dizendo que eu posso fazer isso para materializar um título executivo extrajudicial. Eu levo 3 testemunhas no fórum e digo, olha, o Rogério emprestou para o Jauri R$1.000 para pagar em 30 dias, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM. O Jauri concordou e foram testemunhas. Fulano, fulano e fulano. Olha aí, não tem todos os requisitos do título executivo extrajudicial? Mas isso não faz com que o depoimento da testemunha vire um contrato, faz? Então, para mim, a partir do parágrafo 1º, eu passo a ter no Brasil também o procedimento monitório puro. Ainda que não puro, porque eu exijo que essa prova oral seja materializada sobre o contraditório da produção antecipada de prova, mas eu não estou dizendo que isso é um documento. Eu não posso dizer que isso é um documento, porque documento não é. Professor, imaginamos que o mesmo exemplo que o professor citou aí seja feito essa conversa via WhatsApp. Também, mesma lógica. A gente vai ver agora, porque com o WhatsApp eu posso, os 700 ele deixa de fora a prova eletrônica, deixa de fora, o parágrafo 1º deixa de fora a prova oral, a ata notarial, mas a gente vai ver que teoricamente eu vou conseguir jogar essa conversa do WhatsApp na ação monitória. Mas é considerado documental ou oral? Nenhum dos dois, o código chama de prova eletrônica. E diz que as provas eletrônicas têm valor. Então eu não posso dizer que ela seja oral ou documental, ela é prova eletrônica. E com isso ele tem valor. Porque não tem hierarquia entre as provas. Então eu não posso dizer que uma testemunha vale mais que um documento ou menos. O que eu posso ter é na hora de formar um juízo de valor, eu não posso dizer, imagine o seguinte, tem um contrato com firma reconhecida por verdadeira, uma escritura pública. Aí vem uma testemunha e diz, mas não foi o Jaime que foi assinar o contrato, foi outra pessoa. Aí eu estou dizendo, peraí, eu tenho aqui a assinatura dele, reconhecida pelo tabelião, numa escritura pública. Ninguém opôs a escritura pública. Peraí, por que eu vou acreditar na testemunha e não no documento? Mas isso é uma questão de dar um juízo, porque não tem nada que impeça que essa testemunha esteja dizendo a verdade, que realmente não seja ele, por outros elementos. Então não tem hierarquia, eu posso desconstituir um documento com uma testemunha. E vice-versa. Então a prova eletrônica não quer dizer que ela seja menor do que a prova documental. Bom, então dito isso, que eu passo a ter o documental como regra, e eu pessoalmente, tenho até que falar com o meu amigo Antônio, eu vou botar um texto para vocês no Mateus sobre essa monitória, que é um texto de um amigo meu, Antônio Carvalho, que é muito legal, um dos melhores textos escritos sobre ação monitória no processo civil, que nós publicamos um livro juntos, que chama Os Juízes e o Novo CPC. E tem um artigo meu sobre justiça gratuita e o dele é sobre ação monitória. Eu falei com ele e ele me autorizou a copiar o artigo, né? Digitalizar e botar no Mateus para vocês. Então vou colocar nesses dias. Antes da prova, fiquem tranquilos. Bem curtinho, 30, 40 páginas. Curtinho, gente. O meu tem 50. Qual é a natureza jurídica da ação monitória? Esse é um problema que vem sendo discutido há um bom tempo. E a doutrina se degladiou muito no CPC antigo. Então, para variar no Brasil, quantas correntes eu tenho?
3. Uma que vai dizer que o procedimento monitório é um procedimento de execução, é um procedimento executivo. Vai dizer, é um procedimento executivo. Quem dizia isso era o Vicente Greco. Aí eu tenho uma outra corrente, que pode-se dizer que é mista. Sempre tem uma corrente mista no Brasil. Sempre. Objetiva, subjetiva e mista. Positiva, negativa e mista. Sempre tem. Executivo, mista, que vai dizer que é um novo tipo de processo. Um misto de execução com conhecimento. E o Brasil sempre... Que aqui nunca funciona. O Dinamarca vai dizer que é um novo tipo de processo, porque tem características de execução e tem características de conhecimento. O problema é que uma criança tem características do pai e tem características da mãe. O que não quer dizer que ela seja uma nova espécie de ser humano, né? E a terceira, que é a que a maioria dos doutrinadores segue, é que ela é um procedimento especial de conhecimento. É uma tutela diferenciada. Que é o que nós vimos lá no comecinho sobre tutela diferenciada, lembram? Que eu tenho o dever geral de efetivação do direito e para isso o legislador adapta a determinadas realidades a legislação processual para que a norma processual chegue mais próximo de efetivar, de garantir, no ponto de vista da materialização, os direitos trazidos em juízo. Então é por isso que eu tenho um procedimento especial para consignação e pagamento. Por isso que eu tenho um procedimento especial para possessória. Veja, na possessória liminar da possessória, eu só preciso provar a posse e o esbulho. Eu não preciso provar a urgência. Isso é uma especialização da matéria. Então vamos lá. Bom, dito isso, petição inicial. O procedimento, petição inicial. Sempre lembre uma coisa. Começa sempre com uma coisa. Todas as petições iniciais. O que tem que ter? 319, 320. De todas, indispensável de qualquer petição inicial. Na dúvida, bota todos que tem 319. Na dúvida, bota todos. Nunca vai errar se tu fizer a petição pelo 319. Como tu nunca vai errar se tu fizer a contestação pelo 337. Não tem erro. Só que na ação monitória eu tenho um requisito essencial, a adequação do pedido ao procedimento. Se eu não tenho isso, eu tenho falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Para que eu tenha ação monitória, essa petição inicial tem de estar fundamentada em prova escrita sem eficácia de título executivo extrajudicial. Fale. Pode, a gente vai ver que cheque prescrito é o exemplo mais legal que tem. E é o que tem mais súmula da STJ sobre ele. A gente vai ver o cheque prescrito, é um ponto específico que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se não tiver essa prova escrita, vai faltar interesse de agir. Falta de interesse de agir. O que o código permite? O que o código permite? Primeira coisa. O código vai dizer o seguinte, que é o 700 aqui. Oi. Eu não consigo entender como é que o título executivo prescreve e a pretensão. Na verdade, o que prescreve é a pretensão, né? Prescreve a pretensão. Então, o título não prescreve nunca, porque o título é só a materialização documental daquilo. O que prescreve é a obrigação. Prescreve a pretensão, na verdade, né? Não é nem a obrigação.
A obrigação continua lá. Só que a obrigação, quando prescrita, ela muda de natureza. Qual é a natureza dela agora? Como é que são aquelas obrigações em que eu não tenho mais pretensão? Que eu tenho obrigação, mas eu não tenho como ser exigi-las em juízo. Sim, mas aí é fácil, né? A obrigação que eu não tenho como exigir em juízo é como se eu dissesse, como é que se chama a obrigação inexigível que não pode ser exigida? Obrigação natural. O que é obrigação natural? É aquela obrigação que existe, mas não tem uma possibilidade de exercício daquela pretensão em juízo. Quais são? Dívida de jogo, dívida de jogo não legalizado, né, obviamente, porque se tu vai lá naquelas casinhas que tem a tela ali dos cavalos correndo, que transmite o Jockey de São Paulo, aquilo ali é legalizado. Aí tu aposta, se o cara não te paga, tu pode cobrar. Se tu ganha na loteria, a caixa não te paga, tu vai cobrar. É jogo, mas é jogo legalizado. Então essa aí é obrigação jurídica. Fala obrigação natural. Jogo, tu aposta e não paga, obrigação natural. Dívida prescrita. Se eu pago uma dívida prescrita, eu posso pedir repetição de débito? Não, por quê? Por que eu não posso pedir repetição de débito? Porque não foi indevido, porque a obrigação existe. O que eu não tenho mais é a pretensão, eu não posso exigir, mas a obrigação existe. E tinha uma que sempre se tratou como obrigação natural, que o STJ disse que não é, que é uma obrigação que pode ser exigida judicialmente, que é a dívida de prostituição. Sempre se tratou essas três, dívida prescrita, dívida de jogo e de prostituição. O STJ entendeu que a prostituta pode cobrar, ou o prostituto pode cobrar em juízo os honorários que cobrar. Foi um caso que o sujeito contratou os serviços sexuais, pagou com cheque. Não. Mas assim, eu vou dizer uma coisa. Vocês estudam direito, é pra treta mesmo. É pra treta. Se fosse para pacificar, vocês iam fazer internato para ser padre. Vocês estudam direito é para confusão mesmo. Então, é para isso que serve. O sujeito foi lá, contratou os serviços sexuais da moça, pagou com cheque. A moça acreditou, cheque 20 anos de conta. E o sujeito sustou o cheque. Desacordo comercial. Se fosse no cartão, tinha contestado a transação, né? Aí o que a moça fez? Entrou com o quê? Ficou tentando cobrar do sujeito, passou o prazo prescricional, ele entrou com ação monitória. O sujeito entrou com embargos e disse, essa obrigação é inexigível. Ela não pode exigir juízo porque isso é uma obrigação natural, eu pago se eu quero. Aí o STJ disse, não, essa obrigação jurídica tu vai pagar. Aproveitou, bora, vai ressarcir a moça. Né? Então, pro STJ se pode cobrar em juízo, não é mais obrigação natural. O que eu acho mais do que razoável, pois se a autoprostituição não é um ato ilícito, não é criminoso, não tem motivo nenhum para que eu não possa... eu não, né? Não tenho mais idade para isso. Não tenho mais idade para isso, né? Não tenho mais idade para isso. Está gravado, não tenho mais idade para isso. Está gravado. Resolvi o cara do ar-condicionado. Vocês desligam o ar aí. O sujeito, eu porque não tenho mais idade, mas se a pessoa trabalhou e não é ilícito o trabalho dela, do ponto de vista, qual é a norma que vem da autoprostituição no Brasil? Nenhuma. Pode ser uma reprovação de cunho moral. Beleza. Eu não julgo a moralidade das pessoas, eu sou juiz do direito, o direito não proíbe, tá certa a moça. No caso de dívida de jogo, se fazer a confissão de dívida. Continua o vício. O vício acompanha. A confissão de dívida, lembre-se, a confissão de dívida, ela segue o vício. Tu confessa uma dívida. É a mesma coisa da confissão de dívida de tráfico. A única hipótese que não vai ter problema nenhum é se tu fizer uma confissão de dívida de natureza tributária. Porque em direito tributário vigora o princípio do non-olet, não tem cheiro. Que é o princípio da abstração do fato gerador. O fato gerador é oferir renda.
Então, se tu auferiu renda traficando drogas, tu vai pagar imposto de renda. Lembre-se do mafioso mais famoso da história, que é o Al Capone, que foi condenado por quê? Evasão, sonegação de impostos. O sujeito vivia como um milionário e quando a Receita foi atrás dele, ele não tinha renda. Os caras disseram, peraí, esse carro aí. Esse carro não é meu, é de um amigo. Esse apartamento de luxo que tu mora em Chicago. Não, esse apartamento não é meu, é de um amigo. Essa fazenda que tu tem. Essa fazenda não é minha, é de um amigo. Eu tô falando do Al Capone, gente. Tô falando do Al Capone. O Capone é um cara que tinha muitos amigos. Menos aquele cara no filme que... Quem viu, já viram filmes Intocáveis? Sim. Então, menos aquele cara da cena da mesa. Aquele cara não era amigo do Al Capone. Não viveu muito tempo, né? Então, o Al Capone foi condenado por sonegação. Receita americana importava que ele tinha auferido renda com contrabando de bebidas? Não. Fernandinho Beiramar tem condenação por sonegação fiscal. Por quê? A Receita disse, filho, tu ganhou essa carga de 500 toneladas de cocaína que tu vendeu, cadê meus 27,5%? Não é hipocrisia, é a interpretação objetiva do fato gerador. O fato gerador, qual é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda. Ponto. Tu interpreta isso objetivamente. Se o sujeito aufere renda com tráfico, ele vai ser punido pelo tráfico, mas ele tem que pagar imposto de renda. Mas a moça então entrou no processo, né? Oi? A moça lá entrou no processo. Não. Inclusive, quando pagar, se for o caso, tem que fazer retenção de imposto de renda. Oi? Não, é que aí cabe. A Receita também tem o ônus de provar que o sujeito auferiu renda. O que eu estou dizendo é que se provar da renda, tu pode cobrar o imposto de renda. Qualquer atividade lícita ou não importa. O fato gerador no direito tributário tu interpreta de forma objetiva. Então, o fato gerador é ser proprietário de veículo automotor. Não importa como o veículo foi comprado, não importa o que tu faz com o veículo. O fato é esse. Não importa. Dinheiro não tem cheiro. É o princípio do non-olet. Lá no século I, o imperador Vespasiano, Roma estava com uma dificuldade financeira. E quem já foi em Roma tem um lugar chamado Termas de Caracalla, que foi o que quebrou o Império Romano, mais ou menos 700 anos depois, porque eles fizeram uma obra faraônica. E uma das coisas que tem em Caracalla é que em Roma tinha latrinas públicas. Tipo, hoje o pessoal se reúne na cantina da faculdade, se reúne no shopping. Em Roma as pessoas se reuniam nas termas e nas latrinas. Era a pessoa ficar sentadinha do lado da outra, conversando, botando assunto em dia, falando sobre a última luta de gladiadores, sobre o último país que Roma invadiu. Era o assunto das pessoas. E o Vespasiano resolveu cobrar um imposto sobre isso, sobre o uso das latrinas. E o filho dele disse que era uma coisa nojenta, absurda, Roma, um império tão grande, cobrar imposto de uma coisa tão vil, tão baixa quanto o uso da latrina. E o Vespasiano teria mandado alguém nas latrinas pegar um punhado de moedas e trazer para o filho dele e dizer, cheira, não tem cheiro, dinheiro não tem cheiro. É muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, né? Porque quando eu fui em Caracalla, assim, eu não vi torneira para o pessoal lavar a mão. Então eu não sei se o dinheiro tinha ou não tinha cheiro mesmo. Mas aparentemente... Aparentemente aquele que levaram para ele não tinha. Daí se tira o princípio da interpretação objetiva do fato gerador. O que tu interpreta é o fato. Auferir renda. De onde vem a renda? Não importa. Não importa. Porque se tu interpretar subjetivamente, realmente o Estado não poderia tributar uma atividade ilícita. Mas tu não tributa a atividade. A atividade que tu tributa é auferir renda. Auferir renda é lícito ou ilícito? É lícito. Então isso não tem problema. No caso do jogo, ainda fiquei na dúvida. O jogo ilícito. O jogo ilícito. Eu ganhei em Milão do Jardim da Caixeta. Aí eu sei que eu não posso cobrar. Tu faz uma confissão de dívida. Aí eu faço a opção de dívida. E aí executo a execução. E ele embarga e vai dizer, isso é dívida de jogo. E aí E se ele provar que é dívida de jogo, não paga. Mas assim como se ele provar que é dívida de agiotagem, também que é uma atividade ilícita, também não vai pagar.
Mesmo jogo do bicho. O jogo do bicho é contravenção. Mas que é legal, mas tem contravenção. Então, contravenção, tu tem ilícito penal. Mas como é que eles te dão tão recebido assim? Gente, pessoal, aqui ó. A gente está no Brasil, gente. Quando a gente está no Brasil, aqui não é um país para amador. Aqui o sujeito te assalta. Aqui se assalto descontasse do imposto de renda, o ladrão te dava recibo. Sabe? Aqui no Brasil a gente tem deputado que votou contra o Uber. E aí tu olha o transparência dele, tem 400, 500, 600 reais gastos com o Uber. Quer dizer, é o Brasil, gente. Tiririca é deputado, pessoal. Aqui em Foz não, mas em Curitiba, do lado de cada lotérica tem aquela lotérica alternativa. Gente, aqui ó. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu já vi boate, e quando eu falo boate, não é boate que vocês vão, é a boate que a moça do STJ frequenta, na frente da delegacia. E o crime, a autoprostituição não é crime, o crime é exploração da prostituição alheia. Aí a gente adota os eufemismos. Aí chega a fiscalização do Ministério Público do Trabalho e vai lá, ó, o que tu faz? Eu sou garçonete. Vai lá, tu assina a carteira dela como garçonete. Ah, eu sou camareira, assina a carteira dela como camareira. Ou camareiro, dançarino. Tem tudo hoje, né? Hoje não tem discriminação em relação a isso. Então, o Brasil é o Brasil, gente. Não adianta tu pegar o Brasil como padrão ideal. O Brasil é um país que alguns anos atrás, o vereador mais votado no Rio de Janeiro foi o hipopótamo do zoológico. Sim. O cacareco. No tempo que o voto era de papel. Foi o mais votado, fez 80 mil votos para vereador no Rio de Janeiro. É porque o pessoal, vou votar em quem? Votar no cacareco. A gente vota no Tiririca. Aí hoje tu vota no Tiririca. 2 vezes. Vai entender, então? Então, o que eu quero que vocês digam? O que é prova escrita? Esse é o grande centro. O que é prova escrita? O STJ ele tem dado uma interpretação bem ampliativa para isso. O que o STJ tem entendido? Que prova escrita é qualquer documento apto, qualquer documento ou conjunto de documentos, podem botar assim, qualquer documento ou conjunto de documentos, bota entre parênteses, súmula 247, no conjunto de documentos, súmula 247 do STJ. Capaz de gerar um juízo de verossimilhança, acerca da existência da obrigação. É um conceito amplo? É. Por quê? Porque o que o STJ quer é que eu não limite a ação monitória somente para aquelas hipóteses em que eu tenho um título executivo extrajudicial imperfeito, seja por falta dos requisitos formais, seja pela prescrição. O que o STJ não quer é que só sirva a ação monitória para contrato sem assinatura de testemunha, para cheque prescrito, para promissória prescrita. O STJ ele diz o seguinte, é qualquer documento ou mais de um documento, um conjunto de documentos que comprovem, que permitam ao juiz olhar aqueles documentos e visualizar, olha, disso aqui eu percebo que tem uma obrigação de pagar, de entregar a coisa certa, ou incerta, ou bem móvel ou imóvel. Por que eu boto a súmula 247? Porque a súmula 247 do STJ, ela foi a primeira vez que o STJ sumulou em relação à ação monitória. E ela diz o seguinte, que o contrato de cheque especial, junto com os extratos, é documento hábil para fins de ação monitória. Por que isso? Porque tem uma outra súmula do STJ que diz que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, o cheque especial, não é título executivo extrajudicial. O cheque especial, contrato de cheque especial. O contrato. O que é o contrato de cheque especial? O
Quem tem cheque especial aqui? Aquela conta de estudante do Banco do Brasil, do Banco Santander, que dá um limite de R$500 para... o banco chega na universidade e diz assim, tu trabalha? Não. Tu faz estágio? Não. Tu quer uma conta com limite de R$600, sem comprovar renda, para um estudante que vai gastar todos os R$600 em coxinha, café e xerox? Claro que ele quer. Claro que ele quer. Não vai querer? Minha irmã fizeram isso para ela, durou 5 dias o limite dela no banco. Ela estava na faculdade. Ficou o resto da faculdade pagando. Mas o que é o cheque especial? O banco diz, olha, tu tem uma conta corrente. E eu, banco, estou te disponibilizando um valor permanente agregado a essa conta corrente. Um empréstimo permanente. Que é o que a gente chama de limite. O banco diz, olha, sempre que a tua conta estiver abaixo de 0, tu pode utilizar esse dinheiro. Então, até o limite de tantos R$1.000, todas as tuas operações, tu vai pegar emprestado esse pouquinho. Tu vai pegar emprestado esse pouquinho. Isso é o cheque especial. Se tu não paga o cheque especial, como é que o banco comprova? Porque lá o contrato que tu assina, o que tu assinou, ele por si só, ele não diz quanto tu vai dever, não é? Ele diz quanto o banco vai te dar de limite. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 30.000, não importa. O banco, quando te cobra, o que ele vai ter que juntar? Os extratos. É título executivo extrajudicial? Não. Porque título executivo extrajudicial é aquele em que os elementos da obrigação têm que estar no título. Exigibilidade, certeza e liquidez. A liquidez do título executivo extrajudicial, ela decorre da própria leitura do título. Então o título diz, pague-se a fulano de tal R$1.000, mais juros e correção monetária. De tantos por cento ao mês juros e correção monetária por tal índice. Quando tu faz a memória de cálculo, o que tu vai fazer é transformar aquele documento em cálculo, certo? Mas os elementos da conta já estão aonde? No título. No cheque especial, não. O valor do débito decorre do quê? Da soma de todos os extratos. Tu tem que ver os extratos. Então não está no título. Então não é título executivo extrajudicial, porque falta liquidez. Mas ele serve para ação monitória? Serve. Não está ali um documento em que o devedor assume uma obrigação de pagamento? Olha, o que eu estou dizendo é banco. O banco me diz, Rogério, tem R$1.000 à tua disposição, enquanto tu quiser usar. E eu vou lá e digo, opa, obrigado, vou utilizar. Passa no débito. Passa no débito. Ó, utilizei R$500. Como se eu tivesse ido no banco e tomado R$500 emprestado. Só que isso está no extrato. Quando o banco cobra, o que ele vai juntar? A adesão ao cheque especial, mais os extratos. Da soma desses documentos, eu consigo visualizar a obrigação? Consigo. Outra hipótese aqui comum de ação monitória, que antes era ação de cobrança, é lojinha de bairro. Quem mora em bairro sabe que é comum ter uma lojinha que a mãe da gente, ou a gente vai ali, mercadinho, ou uma lojinha de roupa. Tu vai lá e compra um brinquinho, compra um anelzinho, compra um casaquinho, tudo inho, né? E aí o que tu faz? Tu vai lá, às vezes tem cartão, tu passa no débito, no crédito, ou às vezes é de confiança. Assina aqui. E vai anotando. No final, tem uma conta gigantesca, 6, 7, 8 páginas, ela tira a cópia daquilo e junta. É mais de um documento? É. Então, quando eu vou interpretar o que é prova escrita, eu interpreto com essa mentalidade. Tá? Nesse caso do banco, dessa lojinha aí, não tem nada a ver esperar para escrever. Não. É porque ele não é o título. Não é título executivo. Se é título executivo, eu não preciso da monitória. Ainda que, botem uma observaçãozinha. O artigo 700 exige que a prova escrita não tenha eficácia de título executivo extrajudicial. De modo que quem possui o título não teria interesse jurídico, não teria interesse processual em ajuizar a ação monitória.
Lógico, não é? Eu tenho uma nota promissória, a nota promissória não está prescrita, é válida. Por que eu vou entrar com a monitória? E o próprio artigo 700 diz, sem eficácia de título executivo extrajudicial. Mas, nós estamos no Brasil, mas o STJ entende que mesmo o possuidor de título executivo extrajudicial pode ajuizar a ação monitória. Legal. E o novo código reforça isso, né? O novo código tem para mim um dos artigos mais idiotas da história da legislação brasileira, que consegue superar a lei que diz que a Apucarana é a capital nacional do boné. Nada contra a Apucarana, mas tem uma lei que diz que a Apucarana consegue ser pior que a lei gaúcha que diz o que é churrasco. No Rio Grande do Sul tem uma lei que define o que é churrasco. A lei diz, considere churrasco para os efeitos dessa lei a carne suína, ovina e caprina assada somente no carvão ou na lenha em espeto com sal grosso. Qual a finalidade? É dizer que o churrasco é um patrimônio imaterial do povo gaúcho. Tipo, o churrasco é só o nosso. É. Não. Não. Lá no Rio Grande do Sul, isso é contra a lei. É contra a lei. Não chega a ter pena, mas é ilegal. É ilegal, não pode botar foto no Instagram. Tô preparando uma carne, não tô assando. Vai lá, Bom, mas isso tem as idiosincrasias, né? Eu quando me chamo de, quando eu tô assando, fazendo churrasco pra alguém, tu é bom como churrasqueiro? Eu digo, eu não sou churrasqueiro, eu sou assador. Churrasqueiro é o senhor que faz churrasquinho ali de espetinho, eu faço churrasco, eu sou assador. Então olha o que diz o 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. É idiota, porque ele está dizendo o seguinte, olha, tu tem um título executivo, mas que permite que o devedor seja citado para pagar em 3 dias. Mas tu pode entrar com ação de cobrança e exigir do sujeito que ele seja citado para ir na audiência, depois contestar, tem audiência de instrução e julgamento, tem uma sentença, tem recurso, e lá no final do trânsito em julgado, tu pedir cumprimento de sentença. Mas no cumprimento de sentença tu pode ter uma multa de 10% em relação a isso. E o tempo? Não importa, por isso que eu digo, é uma norma idiota. Porque o cara não tem interesse de agir, mas aí vem a lei e diz, tem interesse de agir. Então o que o STJ diz é, 785, que gera jurisprudência do STJ isso, né? Não é novidade, a lei só reproduz uma jurisprudência do STJ, de que o sujeito mesmo com o título pode. Então, se o sujeito com o título pode ajuizar ação de cobrança, ele pode ajuizar ação monitória também. Que é quem pode um menos, quem pode um mais, pode o menos. Então não tem lógica nenhuma. Mas é o que diz a tal da lei. Bom, exemplos do que se entende, pode ser entendido como prova escrita. Contrato, confissão de dívida sem assinatura de testemunhas. Confissão de dívida sem assinatura de testemunhas. O contrato de cheque especial. Títulos de crédito prescritos. Contrato de cheque especial. Títulos de crédito prescritos. Qual que está? Sem testemunhas. Títulos de crédito prescritos. O contrato de cheque especial. Duplicatas, boletos. Não há necessidade que tenha a assinatura do devedor. Não se exige isso, não exige a assinatura do devedor. Porque se tivesse... Não. Por que duplicado de boleto? Não seria um título executivo? Por exemplo, tu tem a duplicata, mas tu não tem comprovante de entrega. Ou tu tem o comprovante de entrega e não tem a nota fiscal. Ou tu tem o comprovante de entrega e não tem a duplicata. Então tu tem o boleto por si só. O boleto não é título executivo. O que é título executivo é a duplicata. O que é título executivo é a duplicata. O boleto não. O boleto tu emite para pagar a duplicata.
A duplicata ela pode ser protestada por falta de pagamento, falta de aceite. Então, tu não tem o aceite. Por exemplo, tu tem a duplicata e tu não tem o comprovante de entrega. Então, quando há uma falha... Tu pode, que ela inabilita ela para ser título, tu vai poder usar ação monitória. Por exemplo, tu pode ajuizar com o comprovante de entrega das notas fiscais, ou com o protesto falta de pagamento. Mas se tu não tem nenhum dos dois, tu pode ajuizar a monitória. Quando há alguma falha para... Isso. Uma específica, uma que é muito interessante, que tem algumas súmulas interessantes, é o cheque prescrito. Você sabe que o cheque é título de crédito, ordem de pagamento, sempre o quê? À vista. Qual é o prazo prescricional do cheque? 6 meses. 6 meses. E depois mais 3 anos para a ação de locupletamento ilícito. E depois ainda, o cheque na verdade, o que eu tenho? Eu tenho 6 meses para ação executiva. 3 anos para ação de locupletamento. É uma ação que vier do enriquecimento ilícito. É uma ação de cobrança com o nome mais bonito. Locupletamento. De lobo. Não é Lu de Lua Santana. E depois tem os 5 anos, que é o do título, a obrigação de pagar a quantia prevista em documento escrito, que é o 206 do Código Civil. Esse enriquecimento ilícito seria por causa da agiotagem? Não, é pelo fato de que o cheque era para ser pago e não foi pago. Então eu tenho um documento que comprova uma obrigação, essa obrigação é para ter sido paga lá atrás, não foi. Então está te aproveitando da minha, mesmo sem a eficácia executiva, só te aproveitando o dinheiro que eu te dei. Sim, mas por que por 3 anos? É que é o prazo para ação de locupletamento. Aí depois tu tem ainda 2 anos. Na verdade, o prazo final de prescrição do cheque é 5, a gente vai ver isso. Só cuidem, gente, pelo amor de Deus, não faça como outro dia eu vi um sujeito, que ele somou os prazos. Então ele fez assim, 6, depois mais 3, depois mais 5. Na cabeça dele foi o seguinte, o prazo é 6 meses para entrar com a ação de execução. Acabou esse, eu tenho 3 para de locupletamento, então são 3 anos e meio. Passados os 3 anos do locupletamento, eu tenho 5 para entrar com a ação de cobrança. Então são 8 anos e 6 meses. Aí ele entrou com 8 anos depois da emissão do cheque. Ele era o autor? Ele era o autor. Aí está prescrito. Daí o sujeito apelou e disse, não está prescrito, porque o meu prazo de 5 anos só começou a terminar depois do meu prazo da ação de locupletamento ilícito. Que só começou depois da prescrição da ação cambial. Então, coisas em relação ao cheque. Primeiro, o cheque prescrito legitima a ação monitória. Tranquilo. Súmula 299 do STJ. STJ. Segunda questão do cheque prescrito. Não é necessário apontar a causa debende do cheque. Não é necessário apontar a causa debende, a origem da relação obrigacional. Lembra de títulos de crédito? Que tipos de títulos de crédito eu tenho? Títulos causais e títulos abstratos. Títulos causais são aqueles títulos que têm uma causa que dá origem. Se eu não tenho a causa, eu não tenho o título. Exemplo, duplicata. Duplicata sempre materializa uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço. Se eu provar que não houve a compra e venda, a duplicata deixa de existir. Títulos abstratos são aqueles que eu não preciso demonstrar a existência de uma causa debende, de uma causa subjacente. Exemplo, o cheque. Então, eu não preciso, quando eu ajuizo a ação monitória, dizer o seguinte: ajuizo a presente ação monitória fundamentada no cheque no valor de R$15.000 que o Leonardo me ofereceu como pagamento de uma compra de mercadorias
da loja dele lá de material de pesca. Eu não preciso, eu só preciso dizer, tem um cheque prescrito, o emitente é o Leonardo. Eu não preciso comprovar. Lembre-se, o que eu estou dizendo com isso? Que eu, autor, não preciso comprovar. Há impedimento que o devedor nos embargos argumente que a causa desse cheque é viciada? Não. Não tem impedimento que ele argumente isso. Eu entro com um cheque. O devedor vem e diz, olha, esse cheque é fruto de agiotagem. O que isso gera? Quem é que tem o ônus de provar? O devedor. Sim, se eu não tenho que provar a causa, a origem do título, se o devedor alega que a origem do título é viciada, quem é que tem que comprovar? O devedor. Então isso gera a inversão do ônus da prova. Tem uma medida provisória de 2001, que eu não me lembro o número, mas depois eu mando para vocês, que determina que nesses casos, em havendo verossimilhança nas alegações do devedor, o juiz pode proceder à inversão do ônus da prova. E além disso tem o 373, parágrafo 1º, né? Como é que eu vou provar que o dinheiro não é fruto de agiotagem? Eu peço o juiz inverter o ônus da prova e o credor agora que comprove a origem não ligada à agiotagem. Vários que eu dei inversão do ônus da prova dessa de agiotagem, estranhamente depois teve transação. Sempre favoráveis ao devedor. Porque o sujeito não queria arriscar que tivesse uma sentença numa das duas únicas varacíveis que dissesse que ele é agiota, né? Porque ele tinha muito mais execuções ali. Então ele não queria correr esse risco, fazia o acordo. Terceira questão em relação ao cheque prescrito. Que vale cheque prescrito e nota promissória. Cheque prescrito e nota promissória. Súmula 513 e 504 do STJ. Súmula 513 e 504 do STJ. Oi? Não, vale, essa observação vale para o cheque prescrito e para a nota promissória prescrita. É a súmula 503 e 504. É que as duas súmulas dizem a mesma coisa. STJ, né? Dizem a mesma coisa. O prazo prescricional é quinquenal. Quinquenal ou quinquenal, tanto como quiserem. Contado do dia seguinte ao vencimento do título. Na promissória, contado ao dia seguinte do vencimento do título na promissória. E da data da emissão no cheque. E da data da emissão no cheque. O dia seguinte também. Dia seguinte também. Então, cuida isso. Aqui, ó, é 5 anos da data de emissão do cheque. Ou da data de vencimento da promissória. Não é 3 anos para ação executiva, no caso da promissória, depois mais 5. Não é 8, é 5. Não somos prazos prescricionais. A prescrição começa a contar do nascimento da pretensão. Accionata. Nasceu a pretensão, começou a correr a prescrição. O que eu posso ter é a prescrição da ação executiva, que é 6 meses no cheque, 3 anos na promissória. E depois eu tenho a prescrição da pretensão da ação de cobrança, que é uma ação de vedação e enriquecimento ilícito, né? De 5 anos, com base no 206, o inciso eu não me lembro do Código Civil. Então, em relação ao cheque, essas são as considerações mais importantes. Desculpa a minha ignorância, mas eu não estou conseguindo entender qual que é a diferença do completamento de 3 anos para ação... Não, a lei do completamento, o fundamento é na lei do cheque, artigo 48 da lei do cheque. E ali diz que o credor, prescrita a ação cambial, que é a ação de execução, ele tem 3 anos para postular a ação de locupletamento ilícito, que é uma ação de cobrança. Só que o fundamento é outro. O fundamento é o mesmo da ação de cobrança, que é a vedação e enriquecimento ilícito. O título foi emitido e não foi pago. Mesmo título prescrito. Só que essa ação de locupletamento é uma ação de conhecimento, é uma ação de cobrança. Ela não é uma execução. Ela é uma ação de cobrança.
Só que ela tem o nome de ação de locupletamento. Pode entrar com ação de cobrança, não tem problema nenhum. Professor, no artigo 61 da lei de cheque, é 2 anos. 2 anos, desculpe. Obrigado. E não é o 48, é o 61. Então não soma, tu vai ter o mesmo prazo. Obrigado. 61 da lei de cheque. 2 anos, não 3. É súmula 61? Não, artigo 61. Então vamos lá. Ainda em relação à petição inicial. Entenderam até aqui? Beleza. Além da prova escrita, eu tenho os requisitos do artigo 700, parágrafo 2º. Que é individualizar a coisa, indicar o valor da obrigação, e o conteúdo patrimonial para ser o valor da causa. É os requisitos do artigo parágrafo 2º, está ali, a importância devida, o valor atual e o conteúdo patrimonial. O parágrafo 3º, parágrafo 4º, desculpe. E me desculpem de novo que é o parágrafo 5º. Eu vou dormir às 2 da manhã, me acordo às 6. Não fiz meu chimarrão hoje. Mas é o parágrafo 5º. Ele vai dizer o seguinte: se o juiz tiver dúvida em relação à prova escrita, à idoneidade da prova escrita, ele não pode de pronto indeferir a inicial. Ele vai mandar o autor que emende a inicial e corrija. Então assim, o código dá a entender uma coisa equivocada. O código dá a entender que o juiz vai mandar emendar sempre para mandar para o rito ordinário, para o rito comum. Não é verdade. O juiz vai mandar ele corrigir. Se o autor conseguir acrescentar elementos e dar ao juiz essa verossimilhança da existência da obrigação, a ação segue pelo rito monitório. Se o juiz entender que aqueles elementos que ele trouxe não geram essa verossimilhança, o que o artigo está dizendo é que o juiz não vai indeferir a inicial. Ele vai mandar que a inicial tramite pelo rito comum, como ação de cobrança. Isso evita o quê? Que a parte entre com a ação monitória. Tu imagina que legal, a parte tem dúvida se o que ela tem é um título executivo ou não. Tá? Se está lá na dúvida, isso aqui é título executivo ou não, faz o seguinte, na dúvida, eu vou entrar com a monitória. Porque como eu posso entrar mesmo sendo título, eu não perco nada. Aí o juiz olha e entende, não, isso aqui não é nem prova escrita, indefiro a inicial. Aí tu vai ter que entrar de novo com a ação de cobrança. O que o parágrafo 5º faz? Olha, eu acho que essa prova escrita aqui não me convence. Me completa ou submete ao rito ordinário. O autor pode completar, e se o juiz entender presente a verossimilhança, segue, ou se o juiz entender ausente, converte para o rito ordinário. Essa é uma peculiaridade. Beleza. Bom, qual é a grande peculiaridade da ação monitória? E até aqui a gente não viu grandes diferenças, né? A grande peculiaridade... desculpe, antes disso. Qual é o objeto da ação monitória? O código ele inova. A ação monitória ela serve para 3 coisas, que é o artigo 700, inciso 1, 2 e 3. Primeiro, para exigir pagamento em dinheiro, que é o mais comum. Segundo, entrega de coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel. Essa é uma previsão que não tinha no CPC antigo. E terceiro, adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, que também não tinha previsão. Então eu posso usar a monitória para qualquer dessas 3 obrigações. Obrigação de pagar, obrigação de entregar coisa certa ou incerta e obrigação de fazer e não fazer. Desde que eu tenha uma prova escrita dessas obrigações. Bom, aí na citação é que vem a grande peculiaridade, a grande mudança processual da ação monitória. 700. Inciso 1, 2 e 3. Por que isso? Porque na ação de conhecimento, o réu é citado para quê? Para comparecer na audiência de conciliação. Na ação possessória, ele é citado para quê?
para contestar. Nas sessões de família, para comparecer. Aqui, a ordem do juiz que recebe a inicial, ela é uma ordem, como toda a ordem de citação. Só que não para comparecer, mas sim para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias. O juiz, ele não expede um mandado de citação, ele expede um mandado de cumprimento. Se for uma obrigação de pagar, um mandado de pagamento. Então ele vai citar o réu para pagar a obrigação em 15 dias. Se for uma obrigação de fazer, ele vai mandar que o réu cumpra a obrigação de fazer em 15 dias. Se for de não fazer, que o réu se abstenha da obrigação no prazo de 15 dias. Vai ser depois. Essa é a grande mudança. Aqui, a formação do contraditório ou não é uma escolha do réu. O réu escolhe formar o contraditório ou não. Diferente no processo comum, que quem forma o contraditório é o autor. O autor, ele chama o réu para quê? Para se defender. Aqui o réu escolhe se ele vai se defender ou não. Porque é a grande mudança do procedimento monitório. E aí, para mim, uma involução do código. Como o réu recebe uma ordem para cumprir um mandado de pagamento, um mandado de entrega, um mandado de cumprimento, resta para o réu 3 opções. Ele tem 3 soluções, 3 saídas possíveis. A primeira delas, que é a que a lei espera, por isso que a lei foi criada, que o réu cumpra um mandado monitório. E aí o código adota a técnica da sanção premial. O código diz o seguinte: devedor, tu foi citado para pagar a importância certa, R$1.000. Se tu, no prazo do cumprimento, tu cumprir a obrigação, tu vai ficar isento das custas. E aqui, para mim, foi a grande falha do legislador. Piorou a lei antiga, porque a lei antiga era melhor. E tu vai pagar somente honorários de 5%. Na lei antiga, se tu cumprisse um mandado monitório, tu não pagava nem custas nem honorários. No atual CPC, tu não paga as custas, mas fica isento dos honorários. Eu sempre achei que a ação monitória era uma ação que essa isenção de custas e honorários revela para o advogado um dever maior de diligência com o cliente. Porque se a obrigação é indiscutível, se o cliente dele deve mesmo, é muito melhor que ele cumpra e não pague custas nem pague honorários do que ele pratique qualquer das condutas seguintes e coloque o cliente com honorários superiores e mais as custas. Então aqui envolve um pouco de planejamento. Sei que no Brasil é difícil convencer as pessoas a cumprir suas obrigações. Por isso que a monitória não funciona no Brasil como na Alemanha, por exemplo. A segunda opção que o réu tem é a inércia. Não fazer nada. Ao não fazer nada, esse mandado originariamente expedido se converte olha só, eu converto aquela obrigação que não era título executivo extrajudicial, esse mandado monitório, ele se converte automaticamente em título executivo judicial. Isso é o que está previsto no artigo 701, parágrafo 2º. Nesse caso, ele perde o direito de contestar qualquer coisa. A única solução para ele vai ser na forma do parágrafo 3º do artigo 701, ajuizar a ação rescisória. Veja, a decisão que vai se converter é o despacho inicial. Quando o juiz diz, cite-se o réu para pagamento no prazo de 15 dias, se o réu não paga, nem oferece embargos, essa ordem se converte num título executivo judicial. Por isso que ela é atacada por ação rescisória. Aqui se discute na doutrina se
ela tem natureza de sentenças, tem natureza de decisão interlocutória, de decisão parcial de mérito. Eu sempre achei, e o novo código reforça isso, que essa decisão tem natureza de tutela de evidência. Tanto que o 701, ele fala, sendo evidente o direito do autor. A gente vai achar essa expressão de novo lá no artigo 311, quando ele fala de tutela de evidência. Que ele fala em probabilidade, dizendo, sendo evidente o direito do autor. Convertendo em título executivo judicial, o que eu vou ter depois disso? Cumprimento de sentença. Eu vou direto para o cumprimento de sentença. O que eu consigo ganhar com a ação monitória? Eu consigo ganhar toda a fase de instrução e de conhecimento do processo de conhecimento. Eu não vou ter sentença nesse processo. Ainda que seja comum sentença julgando procedente a monitória, é desnecessária essa sentença. É desnecessária. Ainda mais agora no novo código. No código antigo eu tinha o hábito de dar sentença. Já levei, não vou dizer bronca, mas já tive gente que botou entre aspas a minha sentença. Que é tipo dar uma bronca, mas eu acho que continuo achando que errado estava ele. Tinha que dar sentença. Né? Porque senão o processo fica... Não vou arquivar nunca, só pelo cumprimento. Bom, essa é a segunda hipótese, inércia. Se ele não fizer nada, converte aquela ordem em título executivo judicial. Ele tem uma terceira opção, que ele pode oferecer embargos monitórios, que é o artigo 702 do Código. Nesse prazo de 15 dias. Então vejam, diferente do conhecimento, a instauração do contraditório está nas mãos do devedor, do réu. Lá no conhecimento, o contraditório se instaura independente disso, ele é citado para contestar. Se ele contestar ou não, é uma opção dele, mas o contraditório já está instaurado. Aqui ele não é citado para contestar, ele é citado para pagar. Ele decide se ele vai cumprir, não vai fazer nada, ou vai instaurar o contraditório por meio dos embargos. Embargos monitórios. Qual é a natureza jurídica desses embargos? O Código deixa claro, tem natureza jurídica de defesa. Os embargos são defesa. Não tem natureza jurídica de ação. E isso. É possível, os embargos tramitarão via de regra nos mesmos autos. Os embargos tramitam nos mesmos autos, tendo natureza de defesa, de contestação. Excepcionalmente, podem ser autuados em apartado. Nesse caso, ele tem que fazer o depósito? Não, independente de garantia de juízo, é defesa. Não precisa fazer depósito nenhum. Mas isso também não prejudica ele. E não precisa pedir efeito suspensivo. Prejudica de uma certa forma, porque isso aqui ele já não tem mais. Se ele perder... Isso aqui só tem se ele cumprir. É uma sanção premial. Se ele cumprir sem contestar, honorários de 5 e não paga custas. Se ele não fizer nada, não tem isenção e honorários de 10. Se ele embargar e perder, custas e honorários normal. Não é nem de 5, honorários no mínimo de 10. Você tem que entrar em 15 dias também. 15 dias também. Não tem natureza de ação, desculpe, porque são nos próprios autos, tem natureza de defesa, não precisa de garantia do juízo, e não precisa requerer efeito suspensivo. O efeito suspensivo é automático. A lei fala: independente prévia segurança, o réu poderá nos próprios autos, no prazo previsto, embargos à ação monitória. Mas assim, tem juros de mora, essas coisas também. Tudo, vai incidir tudo. Isso é material, isso não é processual. Se ele fizer o depósito, ele também... Tem que pagar juros com ação monetária, tem que pagar o que o credor quer. Sim, mas ela que nem a gente viu antes, ela, a partir da data que ele fez o depósito, ele para de correr? Sim, claro, você depositou sim. Depositou sim. Igual. Outra questão dos embargos. Então, eles têm natureza jurídica de defesa, eles dispensam garantia do juízo, eles admitem que se admite a acumulação deles com reconvenção. Então eu posso opor reconvenção nos embargos, porque eles têm natureza de defesa.
E qual é a matéria que eu posso arguir nos embargos? O que vocês acham? Toda. Eu posso arguir qualquer matéria de defesa, porque é uma contestação. Com uma peculiaridade. O artigo 702, parágrafo 3º. Não, com exceção que eu tenho uma limitação com o artigo 702, parágrafo 3º, que vai dizer o quê? Se eu arguir excesso de cálculo, se eu arguir que está equivocado o valor apontado pelo autor, o que o devedor tem que fazer nos embargos? Apontar o valor que ele entende correto. A limitação, desculpa, perdão, do artigo 702, parágrafo 3º. Os embargos são oferecidos nos mesmos autos, mas se forem parciais, podem ser oferecidos, o juiz pode determinar que sejam analisados em autos apartados. E para vocês, botaram efeito suspensivo? Sim. O efeito suspensivo está no... O efeito suspensivo está no parágrafo 4º. Do 702. Só para a gente encerrar, está quase encerrando, vocês irem para casa, dormirem um pouquinho. Os embargos, oferecidos embargos, o autor é intimado para impugnar em 15 dias. O autor é intimado a impugnar em 15 dias. Mas lembrem-se uma coisa, se os embargos têm natureza jurídica de defesa, essa impugnação tem natureza jurídica do quê? De réplica. E não a impugnação lá dos embargos do devedor da execução, que tem natureza de defesa. De réplica, e não de defesa. Isso quer dizer o quê? Se o embargado não oferecer impugnação, tem revelia? Eu entrei com a ação monitória. Exatamente. Eu entrei com a ação monitória. O devedor embargou. Eu fui intimado para apresentar a impugnação aos embargos. Eu não ofereço. Tem revelia? Não, porque tem natureza jurídica de réplica. Porque os embargos têm natureza jurídica de defesa. Lá nos embargos do devedor, na execução, a gente vai ver que os embargos têm natureza jurídica de ação. E, portanto, a impugnação tem natureza jurídica de defesa. Aqui é o inverso. Os embargos são são julgados por sentença. Resolve um problema da lei antiga que não deixava claro, então tinha gente que julgava os embargos por decisão. E entendia que julgados os embargos, como eu converto, eu não preciso de sentença, porque eu já tenho a sentença lá atrás. O código deixa claro que os embargos são julgados por sentença. Anotem umas pequenas observaçõezinhas para vocês irem embora. Que essas que... vocês sabem que tem... Essas são que caem na prova. Tem 3 questões desses últimos 15 minutos de aula. Por isso que eu gravo, para saber na hora de ouvir, vou lá e pego os 15 minutos. Primeira. Bota assim, observações são bem simples. Primeira. Cabe ação monitória contra a fazenda pública. Cabe ação monitória contra a fazenda pública. Com uma peculiaridade. Bota entre parênteses, súmula 339 do STJ. E artigo 700, parágrafo 6º. Súmula 339 e artigo 700, parágrafo 6º. STJ. Isso. 700, parágrafo 6º. 700, parágrafo 6º. Com uma peculiaridade bem legal, que é o artigo 701, parágrafo 4º. Eu posso oferecer ação monitória contra a fazenda pública? Posso. O juiz pode dar uma ordem de pagamento? Pode.
A Fazenda oferece embargos? Por exemplo, essa aqui, a Fazenda pode cumprir? Pode. A Fazenda pode cumprir, voluntariamente. Só que... Mas se o valor só for precatório? Não, mas a Fazenda pode cumprir voluntariamente. A Fazenda pode. Nada impede que ela cumpra voluntariamente. A Fazenda não pode cumprir voluntariamente uma nota de empenho? Pode, então não tem problema que ela cumpra voluntariamente. Eu já tive a única ação monitória na minha vida que eu vi o sujeito cumprir foi um município. O município de Santa Mariana. Eu fiquei surpreso quando veio concluído para mim. O que eu faço agora? O réu cumpriu. O que eu faço? O réu cumpriu no prazo. Não embargou, nem entrou nem deixou inerte. O que eu faço? Eu extingo pelo cumprimento? Então, fica na dúvida. O município cumpriu, tem problema. O município oferece embargos, também não tem problema. Também não tem problema. O problema é quando o município fica inerte. Porque aí sim eu posso quebrar a ordem do precatório. O que o artigo 701, parágrafo 4º vai dizer? Que em oposta ação monitória contra a Fazenda Pública, se essa fica inerte, a decisão que converte, a decisão que ordena o pagamento está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Eu tenho o reexame necessário. Mas só na hipótese de inércia. Se o município, a Fazenda Pública cumpre, beleza. Se ela embarga, resolvido, ela ofereceu contraditório e depois o cumprimento de sentença vai ser por qual? Pelo cumprimento contra a Fazenda Pública, vai pedir o precatório igual. Tu entendeu? Eu vou expedir o precatório igual. É porque é da... Agora, a grande questão, para mim, é que eu aplico o 496 do CPC. É o que vai dizer o 701, parágrafo 4º. O 496 diz, estão sujeitos a duplo grau de jurisdição. O que quer dizer que... Vejam, a lei não fala assim, que se a Fazenda ficar inerte, a sentença está sujeita a duplo grau de jurisdição. A lei fala, se a Fazenda ficar inerte, está sujeita ao 496, né? Podem ler o artigo, ela não diz duplo grau, ela diz 496. O 496 diz que somente tem duplo grau abaixo na sentença ilíquida ou na sentença líquida acima de 1.000 salários mínimos. Pelo amor de Deus, não pede isso. Pelo amor de Deus, não pede isso. Entenderam? Está escrito isso no artigo. Então, assim, se eu botar na prova que foi ajuizada uma ação monitória de R$10.000 contra o município de Foz do Iguaçu e o município não pagou, nem embargou, ficou inerte, está sujeito ao duplo grau de jurisdição? Não, porque o valor da causa é inferior. Essa é a melhor interpretação. Tem que ser 1.000 salários mínimos. Ou se for sentença líquida, o que não é o caso. Agora, em relação ao cumprimento de sentença, é que eu vou adotar as regras de cumprimento de sentença da Fazenda Pública. Então eu vou expedir precatório ou RPV e não simplesmente dar a determinação para pagar em 15 dias sob pena de multa. E por fim, duas coisinhas simples, que cabe ação monitória contra a massa falida ou insolvente. Cabe ação monitória contra a massa falida ou insolvente. Mas se cabe ação de cobrança, cabe ação monitória. Né? E anotem assim, para vocês, as súmulas que são relativas à ação monitória. Quase todas nós falamos. Todas estão no texto, né? Só vou botar duas aqui, que são que a gente não falou. A gente falou uma e não botou o número. Uma é a 531. Que a gente já falou que é que não precisa, na ação monitória do cheque, provar a causa subjacente. E a outra é a 236, que eu não falei da súmula. A 282, que eu não falei da súmula, pelo simples fato de que ela está prevista no artigo 700, parágrafo 7º. A 531 é a do cheque, aquela que eu falei. 531 é a do cheque, que não precisa provar a causa debende. E a 282 é hoje o artigo 700, parágrafo 7º.
que quer dizer o seguinte: qualquer modalidade de citação é admitida na ação monitória. É que na lei antiga se discutia se podia citar por edital na ação monitória. E se dizia que não, porque como é que eu vou citar por edital o sujeito para dar ordem de cumprimento? Então, se eu citasse por edital, eu nunca poderia ter essa e essa aqui. Não é? Por quê? Ele foi revel, mas ele foi citado por edital. E se ele é revel, citado por edital, o que eu tenho que fazer? Nomear curador especial. E o curador especial pode oferecer embargos por negativa geral. Então, eu não teria lógica. Mas o STJ disse, isso não, por si só, não impede a ação monitória. Como o STJ disse que, por si só, o fato de ser fazenda pública o réu não impede a ação monitória. O que eu não poderia fazer era simplesmente, na inércia, expedir um mandado de citação para pagamento, né? Eu tinha que fazer, na inércia, fazer o procedimento do precatório ou do RPV. Tranquilo até aqui? Então, essa é a matéria para prova. Vai de ação de consignação até ação monitória. Tira inventário, que inventário fica para a próxima. Você vai colocar algum material? Eu não vou colocar no sistema, mas eu já vou colocar hoje mesmo